Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Brought him in open view, and still they don't see it. They're blind. Ele trazido em plena vista e ainda não veem isso. Eles estão cegados. God veiled in a human being. Deus velado em um ser humano. You remember he returned then to Paul after that and to Peter in the prison as a pillar of fire. Remember that? Vocês lembram? Ele retornou então para Paulo depois disso e para Pedro na prisão como a coluna de fogo. Lembram-se disso? But in the last days he's supposed to return again. But a pillar of fire is supposed to come back again to manifest the Son of Man. To show the Word, the light. Mas nos últimos dias ele deve retornar novamente. Mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. The traditions will be wiped away. There's nothing going to bother it. It's going to be done anyhow. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vai incomodar isso. Vai ser feito de qualquer modo. God just tear them denominations and traditions down. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. What kind of spirit will he do with it like he did in the first place? Com que classe de espírito ele dará um jeito nisso? Como ele fez no início. Look what he done in the days of Elijah, the days of John. Veja o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Don't you think to say within yourself, you have Abraham to the Father, because God's able these stones to rise short of Abraham. Não pensais em dizer em vós mesmos que tendes por pai a Abraão, porque até destas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? You think because I belong to this and I belong to that. Não vá pensar, porque eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Está vendo? God tearing off the veil. See, to show who he is. Deus rasgando o véu, veja, para mostrar quem ele é. Veja. Watch the veil when it rents here now. Observe o véu quando rasga aqui agora. We find out. Now, one time if a man walked through that veil, it was sudden death. Now it's death not to go through it. Nós descobrimos agora. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amen. Amém. If you can't break that veil of tradition, break through that wall of denomination to see God in His power, it's death. Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha de denominação para ver a Deus em seu poder, é morte. Once where it was death to go in, now it's death to stay out. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. The whole mercy seat sitting in plain view.
Anybody can see it. The veil's rent. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado. Glory to God. Glória a Deus. The whole mercy seat comes into plain view. O propiciatório inteiro aparece bem à vista. How God could have mercy on foul sinners as us. When He hid Himself was a mystery, and now it's in plain view, or in full view, revealed by His Word. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós? Quando Ele se escondeu, era um mistério. E agora isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de sua palavra. It's always the Word constantly that is God. It's the Word that opens it up. É sempre a palavra, constantemente, que é Deus. É a palavra que abre. If those people to know the Word of God that day when Jesus died, they'd have seen the mercy seat. They would have seen who He was. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus aquele dia, quando Jesus morreu, elas teriam visto o propiciatório. Elas teriam visto quem Ele era. Who was that then? Why did the veil rent? Quem era aquele então? Por que o véu se rasgou? Remember, it's death to go into, nobody could see it. Lembre-se, era a morte adentrá-lo. Ninguém podia vê-lo. Moses saw it in a farm. It was a whirl. It was a man's back. Moisés o viu em uma forma. Ele era um remoinho. Era as costas de um homem. Well, here it is, a bleeding back. That same man. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta, aquele mesmo homem. What was it? Que foi isso? God wanted to show him the mercy seat. God wanted to show him who He was. Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem Ele era. So the veil in the temple from the hand of God above was rent from top to the bottom and showed God in plain view. It was Jesus Christ hanging on the cross, the mercy seat. Então o véu no templo, da mão de Deus, nas alturas, rasgou-se do alto a baixo e mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. And what was it? The people were too blind to see. E o que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isso. Now it's repeated again. The traditions. Agora isso tem se repetido novamente. Suas tradições. How then on the day of Pentecost the Word came and was in a form of Son of God. Como então no dia de Pentecostes a palavra veio e estava em uma forma de Filho de Deus. And they began to organize it at Nicaea, Rome, and the first thing it went to Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, and so forth. It's organized tradition to a man don't know where he stands. E eles começaram a organizar isso em Niceia, Roma, e a primeira coisa eles passaram para as metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais e assim por diante. É tradição organizada até que um homem não saiba onde ele se encontra. Glory to God, He promised in the last days what He would do. Mas glória a Deus, Ele prometeu nos últimos dias aquilo que Ele faria. He would show His Word in plain view, open before us to Him. Open it up. Ele mostraria sua palavra bem à vista, abriria diante de nós novamente. Veja, abri-la-ia. If they'd only known the Word, they'd have known who Jesus was. Se eles tivessem então somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. If a man only knowed the Word of God, he'd know the hour we're living and what's going on. Se um homem então somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. They just refuse to listen to that Word. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra. Their traditions. Suas tradições. What caused those Jews to see that? O que fez com que aqueles judeus vissem isso? What looked like they could have actually seen because the thing was tore open. It was tore open for a purpose. O quê? Parecia que eles poderiam ter, na verdade, visto, porque a coisa se rasgou abertamente. Foi rasgada abertamente com um propósito. What's this revival on for now? Para que está ocorrendo esse revivamento agora? How could it prosper? How could it be blessed? Como poderia prosperar? Como poderia ser abençoado? I don't care how many impersonations it's got or anything else. That all, when Moses went out there, the mixed multitude went with him. Não me importa quantas personificações tenha, ou algo mais. Isso não... Quando Moisés saiu, houve uma multidão mista que foi com ele. But what's it done for? Mas para que foi feito isso? It's Jehovah Himself
taking the veil off of God to show the difference between right and wrong. É o próprio Jeová tirando o véu de Deus para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Which is Methodist, Baptist, Presbyterian, or who's right? God's Word is right. Qual está? Metodista, batista, presbiteriano ou quem está certo? A palavra de Deus está certa. Let every man's word be a lie and mine the truth. Seja a palavra do homem mentira e a minha verdade. God needs no interpreter. He does his own interpretation. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. He manifests it and gives the interpretation. Ele a manifesta, isso dá a interpretação. God unveiling himself. Oh, my. Deus se desvelando. Oh, que coisa! Right in the midst of us. We see his great hand telling these things. Bem no meio de nós, nós vemos a sua grande mão dizendo essas coisas, fazendo essas coisas. Got something on that tonight, see, of how to watch the hand of God, what it does, how it unfolds itself. See? Tenho algo sobre isso hoje à noite. Veja, de como observar a mão de Deus, o que ela faz, como ela se abre. Está vendo? And people say, oh, that's nonsense, that's fanaticism, there's nothing to that, that's nonsense. E as pessoas dizem, isso é bobagem, isso aí é fanatismo, não tem nada nisso, isso é bobagem. That's Beelzebub, that's the devil, that's fortune telling, that's this. See, the same thing they said about him. Isso é Beelzebu, isso é um diabo, isso é adivinhação, isso é isto. Veja, a mesma coisa que eles disseram acerca dele. Oh, church, and if this tape goes out, can't you see ministers of the gospel where you're living? Can't you see the hour that we're in? Igreja, e se esta fita for para fora, não podem ver ministros do evangelho onde vocês estão vivendo? Não podem ver a hora em que estamos? God showing himself, setting aside. Deus mostrando-se, pondo de lado. Look, he took that temple veil and tore it to pieces, that they might see God in plain view. And they was too blind to see it. Olhe, ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. E eles estavam cegos demais para verem isso. And he's done the same thing today. E ele tem feito a mesma coisa hoje. Putting his word right out in front, what he promised. Every promise in the word laying right before us, in plain view. Colocando a sua palavra diretamente na frente, o que ele prometeu. Cada promessa na palavra pondo-se bem diante de nós, bem à vista. You know what the Gentile church does? The same thing the Jewish church did. Too blind to see it. That's all. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez. Cegos demais para verem isso. Isso é tudo. It'll be on their hearts just as it was in that day. Isso estará nos corações deles, exatamente como estava naquele dia. Notice, that's to stay away from it now. You must go into it through this veil or you won't. Note, morte, ficar longe disso agora. Você tem de entrar nisso através deste véu ou não entrará. How God could have mercy on them, but remember what it was. That God is manifesting what was behind that veil. Como Deus podia ter misericórdia deles, mas lembre-se do que foi. Esse Deus está manifestando aquilo que estava atrás daquele véu. Watch what was behind the veil. The Word. Observe o que estava atrás do véu. A palavra. What did it veil? The Word. O que ele velou? A palavra. What was it? It's in the ark. Que foi isso? Ela estava na arca. It was the Word that veil hid. Era a palavra que aquele véu escondia. Vê? And Jesus was that Word. And He is that Word. And the veil of His flesh hid it. E Jesus era aquela palavra. E Ele é aquela palavra. E o véu de sua carne a escondia. And today the veil of tradition hides the Word again, saying it's not so, but it is so. E hoje o véu de tradição esconde a palavra de novo, dizendo, ela não é assim, mas ela é assim. God's testifying of it, blasting Himself right out as bright as the sun before everyone. And they fail to see it. Deus está testificando dela, fazendo-se brilhar tanto quanto o sol diante de todos, e eles falham em vê-la. God be merciful. Deus
sê misericordioso para conosco. And type, Moses coming from the presence of God with the Word of God for that age. Em tipo, Moisés vindo da presença de Deus com a palavra de Deus para aquela era. Now watch, we're now in Exodus 19. Don't miss this now. Agora observe, estamos agora em Êxodo 19. Não perca isso agora. Exodus 19. Moses is coming from the presence of God. Or 20 and 21. 19, 20, and 21. Êxodo 19. Moisés está vindo da presença de Deus, ou 20 e 21. 19, 20 e 21. Moses is coming from the presence of God. Moisés está vindo da presença de Deus. He has been into the Word. The Word's been wrote. Ele tem estado dentro da palavra. A palavra tem sido escrita. And he in the presence of God with the Word, he had the Word for that age. E ele, na presença de Deus, com a palavra. Ele tinha palavra para aquela era. There's a word for each age. Há uma palavra para cada era. And Moses coming forth, his face shines so. E Moisés aparecendo, seu rosto brilhava tanto. See, the Word was in him, ready to be manifested, give out to the people. Vê? A palavra estava nele, pronta para ser manifesta, divulgada ao povo. The true Word. God had wrote it, and it was with Moses. A verdadeira palavra, Deus a escrevera, e ela estava com Moisés. Notice, it was with Moses, and it was ready to be manifested. Note, ela estava com Moisés, e estava pronta para ser manifesta. He was the Word to them. He was the living Word. He had veiled himself. Ele era a palavra para eles. Ele era a palavra viva, escondida. Velou-se. Moses had to put a veil over his own face. Why? He was that Word. Amen. Moisés teve de pôr um véu sobre o seu próprio rosto. Por quê? Ele era aquela palavra. Amém. Until that Word was made known, Moses had to veil himself. Até que essa palavra se fizesse conhecida, Moisés teve de velar-se. Do you see it? Amém. Você vê isso? Wherever the Word is, it's veiled. Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Moses had the Word. Moisés tinha a palavra. Now remember, after the Word was made manifest, Moses is Moses again. See? Agora, lembre-se, depois que a palavra se manifestou, Moisés era Moisés novamente. Está vendo? But while that Word was in him to be given out, he was God. Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. Well, he wasn't Moses no more. Bem, ele não era mais Moisés. He had the Word of the Lord for that age. Nothing could touch him till that was over. Had that Word with him. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso estivesse terminado. Tinha essa palavra com ele. So therefore, when he come, the people turned their heads. They couldn't understand. Assim, portanto, quando ele veio, as pessoas viraram suas cabeças. Não podiam entender. They'd been changed. He was a different fella. Elas tinham se transformado. Ele era um sujeito diferente. He come with that Word and he put a veil, the Bible said, over his face. For he had the Word and he was the Word to them. Ele veio com essa palavra. E ele pôs um véu, a Bíblia disse, sobre o seu rosto, pois ele tinha a palavra. E ele era a palavra para eles. Now look, if Moses, oh brother, here's going to be an insult. Agora olhe, se Moisés, oh irmão, aqui vai ser um insulto. But if Moses, as Paul said here in 2 Corinthians, the 3rd chapter, Mas se Moisés, conforme Paulo disse aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, if Moses had to veil his face with that type of glory upon him, see, because that was natural glory, that was a natural law, se Moisés tinha de velar seu rosto com aquele tipo de glória sobre si. Veja, porque aquela era uma glória natural, aquela era uma lei natural. and if Moses, knowing that that law had to perish, but the glory was so great that it blinded the people, so they had to put a veil over his face,
how much more will it be? E se Moisés, sabendo que aquela lei tinha de perecer, mas a glória era tão grande que cegava as pessoas, então elas tinham de pôr um véu sobre o rosto dele. Quanto mais será isto? Spiritual blinded people. Pessoas espiritualmente cegas. That glory was to fade away. But this glory won't fade away. See? Aquela glória havia de passar, mas esta glória não passará. Está vendo? Moses had the carnal laws, the condemnation, no grace, no nothing. They just condemned you. Moisés tinha as leis carnais, a condenação, nenhuma graça, nem nada. Isso simplesmente condenava você. But this we're speaking about, that had no pardon. That just told you what you was. This gives you a way out. Porém, isto de que estamos falando, aquilo não tinha perdão. Aquilo simplesmente lhe dizia o que você era. Isto lhe dá uma saída. And when that word is unveiled, oh my, what kind of a face will it be? He'll have to be veiled. It's got to be veiled. E quando aquela palavra for desvelada, ó, que coisa! Que espécie de rosto ela será? Ela terá de ser velada. Ela tem de ser velada. Now notice. So the Spirit is veiled in a human temple. See? He to speak the natural words with a natural veil. Agora note. Então o Espírito é velado em um templo humano. Veja, ele deve falar as palavras naturais com um véu natural. Now, Paul's speaking here now. And in this sense, the Spirit word. Agora, Paulo falando aqui agora, e neste sentido, a palavra Espírito. We are ministers not of the letter, the law, but able ministers of the Spirit. That the Spirit takes the letter and manifests it. Somos ministros não da letra da lei, mas capazes ministros do Espírito, que o Espírito toma a letra e a manifesta. That was just law. You had to go look at it and say, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not do this, that, or the other. Isso era simplesmente lei. Você tinha de ir olhar para ela e dizer, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não farás isto, aquilo, nem aquilo mais. You had to look at that. Vê? Você tinha de olhar para isso. But this is Spirit that comes up on the promised word for this age and brings forth and manifests not 2 tables of stone, but the presence of the living God. Mas isto é Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, e que produz e que manifesta não 2 tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Not a mythical thought somebody made up or some Houdini a trick, but the very promise of God revealed and made manifest right before us. Não um pensamento mítico que alguém inventou, ou algum Houdini, um truque, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. What sort of a veil will that be? Detrás de que espécie de véu isso estará? And to lose that was so great to even the people said, they said when they seen Jehovah come down in this pillar of fire and begin to shake the earth and the things he done and the mountain on fire. E para perder isso, veja, isso era tão grande que até mesmo as pessoas diziam quando elas viam a Jeová descer nesta coluna de fogo e começava a fazer tremer a terra e coisas que ele fazia e a montanha pegando fogo. And even if anybody tried to go to that mountain, perish. E mesmo se alguém tentasse ir até aquela montanha, perecia. It was so great that even Moses feared the quake. Era tão grande que até mesmo Moisés temeu o tremor. Then if that time he shook just the mountain, this time he'll shake heavens and earth. Ele fará tremer os céus e a terra. What about this glory? E que me diz desta glória? If that was veiled by a natural veil, this is veiled by a spiritual veil. Se aquilo foi velado por um véu natural, este é muito velado por um véu espiritual. So don't try to look at the natural, break into the spirit and see where you're at. See what hour we're living in. Então não tente olhar para o natural. Penetre no espírito e veja onde você está. Veja em que hora estamos vivendo. Does it make sense to you?
Isso faz sentido para você? Veja, It's a spiritual veil that's over the people. Say, I'm Methodist, I'm as good as anybody. I'm Baptist, I'm Pentecostal. isso é um véu espiritual que está sobre as pessoas. Dizem, eu sou metodista, eu sou tão bom como qualquer um. Sou batista, eu sou pentecostal. Don't you realize that thing is a traditional veil? It's hiding God from you. Você não percebe que essa coisa é um véu tradicional? Está escondendo Deus de você. That's the things that keeps you from enjoying. Or you say, I shout and jump up and down. São essas coisas que impedem você de desfrutar todas... você diz, eu grito e pulo de um lado para outro. He said every word. Ele disse toda a palavra. Eve believed every word but one. Eva cria em toda a palavra, exceto em uma. Está vendo? It's the full word of God, the promise of this hour made manifest. See? É a plena palavra de Deus, a promessa para esta hora manifestada. Está vendo? Notice now, as we go on, got plenty here to speak of, but got about 20 pages of notes. But I just won't speak on them all. See, I'll hurry. Note, agora, à medida que prosseguimos, tenho muito aqui de que falar, mas tenho cerca de 20 páginas, mas isto de anotações, mas eu simplesmente não falarei sobre todas elas. Veja, eu me apressarei. He is veiled with a natural veil before he could speak the word to the people. Sim, ele é velado com um véu natural antes que ele possa falar a palavra para as pessoas. Now God has to veil himself as he promised in human flesh. Agora, Deus tem de se velar como ele prometeu em carne humana. God, do you get it? Deus, vocês entendem isso? God has to veil himself in human flesh and put a spiritual veil over him. Say, well, I'm this and I'm that, in order to speak to the people. Deus tem de se velar em carne humana e pôr um véu espiritual sobre eles. Dizem, bem, sou isto e sou aquilo, a fim de falar às pessoas. When that's a veil, which is the traditional veil, is tore apart, then what they say, well, the days of miracles is past. Quando isso que é véu, ou qual é o véu tradicional, se rasgar, então isso que eles dizem, ora, os dias de milagres já passaram. A guy said to me the other day, a little Baptist preacher out there come to me, Brother Green. Um sujeito disse para mim o outro dia, um pregadorzinho batista lá fora, chegou para mim, irmão Green, And he said, Brother Branham, here's one thing I got against you. e ele disse, irmão Branham, eis aqui uma coisa que eu tenho contra o senhor. He said, you're trying to make the people, Ele disse, o senhor está tentando fazer com que as pessoas... it's down to the Ramada Inn when we had the meeting there, Isso foi lá no Ramada Inn, quando tivemos a reunião lá embaixo. said you're trying to make the people believe in the apostolic age, to live today like they were in the apostolic age. Said the apostolic age ceased with the apostles. Disse, o senhor está tentando fazer com que as pessoas creiam em uma era apostólica para viverem hoje como eram na era apostólica. Disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. I said it did? Eu disse, cessou? Yeah. Sim. I said, who was the spokesman in the apostolic age? Eu disse, quem era o porta-voz na era apostólica? He said the 12 apostles in the upper room. Ele disse, os 12 apóstolos no cenáculo. I said, then Paul was out. Eu disse, então Paulo estava fora. I said the spokesman was Peter. Eu disse, o porta-voz era Pedro. And Peter said on the day of Pentecost, when they seen all this going on, and the Holy Ghost were, he said, the promise isn't to you, and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall ever call. E Pedro disse no dia de Pentecostes, quando viram tudo isso acontecendo e o Espírito Santo operando, ele disse, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. If he's still calling, then the same thing is here. When did the apostolic age cease then? Se ele ainda está chamando, então a mesma coisa está aqui. Quando cessou a era apostólica, então? The apostolic age ceases when God ceases to call. A era apostólica cessa quando Deus cessa de chamar. He never said a thing but picked up his hat and walked away. Ele não disse nada, apenas apanhou seu chapéu e foi embora. It takes the word to do it. It's the word. Necessita-se da palavra para fazê-lo. É a palavra. Jesus told Satan, it's written. That's it, it's written. Jesus disse a Satanás, está escrito. Vê? Isso mesmo. Está escrito. I said, Peter said that it would never end. As many as the Lord called, this blessing was for him. Now you say stop when? Eu disse, Pedro disse que nunca terminaria, a tantos quantos o Senhor chamasse. Esta bênção era para eles. Agora você diz, ele parou.
quando? No harm done. I said, no, sir, not a bit. Go ahead. See. Não se ofendeu? Eu disse, não, senhor, nem um pouquinho. Vá em frente. Muito bem, está vendo? Peter said that it was for everyone God would call for would receive the same apostolic blessing. Pedro disse que era para cada um que Deus chamasse que receberia a mesma bênção apostólica. That's the word of the Lord. See? Essa é a palavra do Senhor, está vendo? Now, the natural veil. God, the Word, veiled in human flesh. What was it? Agora, o véu natural. Deus, a palavra, velada em carne humana. O que foi isso? God was veiled in Moses. Deus estava velado em Moisés. God was in Moses, veiled, and the presence of God was in him. He was so perfect with that word in him like that, he had to veil his face. Deus estava em Moisés, velado, e a presença de Deus estava nele. Ele estava tão perfeito com aquela palavra assim nele, até que ele teve de velar a sua face. And it was a vindicated prophet that unfolded the word and told him, thou shalt not, thou shalt not. See? E foi um profeta vindicado que expôs a palavra e lhes disse, não farás, farás e não farás. Está vendo? To give his word to that generation, he veiled himself in a human being, or the word would have blinded even the called out. See? Para dar a sua palavra àquela geração, ele velou-se em um ser humano, ou a palavra teria cegado até mesmo os que foram chamados para sair. Está vendo? Even the people that was out there, they could not stand to see that. Até mesmo as pessoas que estavam lá fora, elas não podiam suportar ver aquilo. In Exodus we find that. They said, let Moses speak, not God. Em Êxodo, nós encontramos isto. Elas disseram, fale Moisés, não Deus. Praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I